Olá, Trova. Estamos de volta com mais uma história de merda de RPG enviada por um de vocês. Os nomes na história, como sempre, foram alterados para evitar associação com pessoas reais. E se você também quiser a sua história de merda recontada aqui no canal, basta enviá-la para o e-mail contatatrova@gmail.com com o assunto História de Merda de RPG. Importante lembrar, só envie a sua história se você tiver 100% de certeza que quer que ela seja compartilhada com o mundo. Então, sem mais delongas, vamos para a história. Meu nome é Márcia, moro no interior da Bahia e é bem difícil encontrar grupos por aqui. Então, quando a gente encontra um, dificilmente sai, a não ser que realmente não tenha condição de continuar. Durante a pandemia, então, o que era escasso virou uma seca só. Eu acabei me abrindo para a possibilidade de jogar online e entrei em um servidor de Discord de um mestre famosinho aí no meio. e eu espero que não tenha nenhum detalhe muito específico aqui. Se tiver, eu vou editar mesmo, vou logo avisando, porque eu tô afim de ficar comprando briga não, galera. E ó, me responsabilizo zero se alguém achar ruim você ter enviado, isso aí é da pessoa aí contigo. Vocês resolvem aí diretamente, eu não tenho nada a ver com isso. E é por isso que não tem nome, né? Nem nada nessas histórias. Enfim, segue o jogo. Me apresentei no servidor. Nunca tinha usado o Discord, mas me adaptei até que rápido, porque já trabalhava com TI. Tinha várias mesas abertas, mas rolava uma propaganda pesada das mesas desse mestre. Era uma nota preta para jogar nas mesas dele. Não lembro agora o valor por pessoa exato, mas uma vez que fiz a conta, cada sessão era coisa de R$ 100 por hora. Pera, que? Tá. Bom, quem sou eu pra julgar, né? Se o cara tá oferecendo e tem gente feliz pagando, porra, tá ótimo. Pô, bom pra ele, bom pra todo mundo. Mas pra mim é um pouco surreal, não vou mentir não. Pô, melhor, né? Por melhor que seja a mesa, né? Esse valor aí claramente é só de marra, né? E para ter esse valor tem que ser muita marra, né? Mas, enfim, ao mesmo tempo, se fosse alguém muito famoso, acho que dificilmente ficaria fazendo uma mesa assim e tal. Porque como criador de conteúdo, né, nesse nível, eu imagino, para cobrar um valor desse, você acaba tendo umas outras formas de ganho mais fáceis, né? Tipo o Selbit, por exemplo. Eu até vejo o potencial dele cobrar um valor assim, mas eu não acho que valha muito a pena ele ter todo esse trabalho, sabe? Sei lá, tem que ver a veracidade disso aí também, né? Mas até então não parece ter muito benefício para a pessoa aí inventar essa história nem nada, né? Porque ele não falou nada específico até então para prejudicar, né, ninguém. Mas enfim, segue o jogo. Apesar de ser bem salgado, eu tinha o dinheiro e disso eu nunca pude reclamar. Meu emprego paga bem. Fiquei curioso e quis testar, nunca tinha jogado pago antes, valia a experiência. Me inscrevi para participar, fiz o pagamento, tudo ótimo. Tinha um grupo com a campanha em andamento que aceitou minha entrada, então eu perguntei em qual nível estavam para montar minha personagem. Esse foi o primeiro alerta vermelho, cara. O mestre falou que por ser uma história já em andamento, ele ia criar uma personagem para mim. Falei que tudo bem, fazia sentido, apesar que pelo valor eu esperava que ele fosse fazer um esforço maior para me acomodar. Me desculpa, mas você tá cobrando R$ 100 por pessoa, aliás, né, por hora, né? O mínimo que você pode fazer é deixar a pessoa jogar com o que ela quiser, né? Desde que o grupo se sinta confortável e tal, tipo, assim, é o mínimo mesmo. No dia seguinte, ele me mandou a história da personagem. E por falta de ter um melhor, eu vou dizer que ela era sem sal. Era uma clériga bem padrãozinha, aquela coisa bem feijão com arroz, tinha um templo da deusa da luz. A minha deusa falou que eu era uma portadora do poder dela, que a grande escuridão estava chegando, essas coisas bem clichê. E que qualquer detalhe de personalidade eu poderia acrescentar. É,
Não vou dizer que é a história mais original que eu já ouvi, né, a mais inspirada, mas enfim. Eu espero que ele seja melhor narrando, né, do que criando o personagem. O pior é que até seria uma história ok, né, se não fosse criada, assim, tipo, tem alguns fatores, né. Por exemplo, se não fosse o fato dele cobrar tão caro e ele se vender como um pica das galáxias, né, você não teria uma expectativa tão alta com a história. Além de que, assim, por ele ser o mestre, né, que teoricamente tem acesso a mais informação, né, da história mesmo, para criar um backstory mais maneiro, sem ficar recaindo tanto nos tropos, né? Você espera que ele vai fazer algo um pouco mais original, um pouco mais interessante. Mas é por isso que eu sempre falo pro pessoal que humildade é muito importante nesse sentido, né? É melhor você ser uma surpresa boa, né, do que uma surpresa ruim para alguém. Segue o jogo. Chegando o dia, não vou mentir, estava um pouco ansiosa, imaginando o que iam pensar de mim. Parecia parecia um pessoal com mais contato, com vários estilos de jogo, e eu me considerava uma jogadora competente, mas na minha região local, o que não queria dizer muito. Combinei com ele que minha personagem não entraria logo de cara, mas teria um gancho mais pra frente que seria importante para o grupo. O jogo começou com eles em uma cidade principal. Realmente, em termos visuais, não ficava devendo nada. Nós usávamos o Foundry, tinha vários efeitos especiais, animações para tudo, além de uma trilha sonora rolando. Isso foi bem legal. O cenário era próprio do mestre e ele descreveu a cidade como um caldeirão borbulhante de diferentes crenças e etnias, com destaque para a crença da minha personagem, que tinha o maior dos templos da cidade. Depois de cerca de 1 hora fazendo compras e regateando o preço de umas besteiras, o grupo finalmente decidiu conhecer o templo maior. Já fiquei animada e a postos, e chegando lá, eles falaram com o responsável pelo templo, fizeram algumas preces e foram embora. A esse ponto eu já comecei a ficar preocupado, será que ele tinha me esquecido? Nossa, cara, não, não pode ser, não me fala, não me fala que ele esqueceu ela, cara. Mandei uma mensagem perguntando, porque ela é online, né? Mandei uma mensagem perguntando e ele disse que já ia me colocar na história. Depois de mais 1 hora, o grupo sai da cidade e segue o caminho. De repente, na estrada, eles veem um grupo de goblins com uma fogueira acesa e uma pessoa amarrada em um espeto girando em cima dela, gritando e pedindo por ajuda. Essa pessoa era eu. Cara, você não tá falando sério. Não é possível que você esteja falando sério. O cara literalmente teria menos trabalho se ele fizesse uma introdução melhor para a personagem dela, tipo, mais temática, assim. Lá no templo, né, com todo o contexto. Muito melhor, mais fácil do que essa merda genérica aí que ele fez. E, meu, isso foi o quê? 2 horas mais? Porra, 200 pau de sessão pra ela ficar olhando por nada, absolutamente nada. No começo do combate, todos tentavam me soltar, mas nada funcionava. Eu tirei 19 para me soltar das amarras e não foi o bastante. O ladino tirou 23 para acertar as cordas com facas de arremesso e errou. O mago tentou usar uma magia de alguma coisa escorregadia para me libertar e o mestre disse que o óleo só aumentou o fogo. Então surgiu um NPC do nada que em um movimento só cortou as cordas, me segurou e matou um dos goblins e me carregou para longe. O mestre começou a descrever esse NPC, que eu vou chamar de protagonista, como ele era totalmente incrível, coberto de itens mágicos que brilhavam com poder, cabelos longos de dread, pele negra, fortão. A imagem no Tolkien dele era o Idris Elba no Thor. Ah, claro que era. Porra. Aquilo já era bem cringe, mas passou do limite quando ele começou a querer decidir como a minha personagem se sentia, dizendo que ela sentia o calor da face enrubescer e que ele tinha um charme como jamais tinha visto,
Eu interrompi ele na hora, falando que seria muito difícil ela sentir isso, já que ela era lésbica. É, realmente, fica bem difícil mesmo. Porra, bota difícil nisso. Eu nem tinha planejado nada sobre a sexualidade dela, mas aquilo foi tão invasivo que eu inventei na hora. Porra, maravilhosa, tá certíssima. Ficou um climão muito chato na hora, imagina. Ele ficou visivelmente decepcionado de imediato e falou: "Ah, é que você não me falou nada sobre ela ser lésbica." Aí eu lembrei ele de que ele mesmo tinha dito que quaisquer detalhes de personalidade não descritos na ficha eu era livre para definir. Ele respondeu que ainda assim era legal avisar com antecedência essas coisas para ele ter tempo de planejar a sessão. E eu perguntei, mas o que a sexualidade da minha personagem tem a ver com o planejamento da sessão? Ele quase falou alguma coisa, mas acho que percebeu que ia falar besteira e ficou quieto. Eu não vou falar nada, né? Eu acho que todo mundo já entendeu o que tá rolando aqui. Cara, isso é nojento. Nojento, nojento. A pessoa tá ali num espaço seguro, se abrindo. Aí você vai lá e tenta se aproveitar disso pra forçar uma situação constrangedora. Puta, que babaca, né? Enfim, segue o jogo. Isso, isso porque eu falei que ia ficar mais neutro, né? Mas segue o jogo. Eu achei que tinha resolvido a situação, mas o jogo ainda assim continuava bem chato. A gente ia de um lado para o outro sem chegar a lugar nenhum. Ia para a cidade, tinha um combate, saía da cidade. Ia para a floresta, tinha um combate, saía da floresta. E era sempre a mesma dinâmica. Os inimigos, até os mais simples, eram extremamente fortes, acabavam com a gente. A minha personagem era deixada por último e o protagonista aparecia para me salvar. Mesmo a minha personagem reclamando e dizendo várias vezes que não queria ajuda dele. Ele justificava falando que a dificuldade dos encontros era para deixar mais realista o combate. E dizia que mesmo eu não querendo, o personagem me protegia porque era o que o personagem faria. Porra, é a primeira vez que eu ouço essa de um mestre, velho. Uau! Era o que o personagem faria, que ele sempre protegia os indefesos. Mas parecia que esse protagonista sempre tinha alguma habilidade chave para resolver os combates. Ele era um guerreiro com, no mínimo, o mesmo nível do restante do grupo, mas também tinha umas auras de paladino de nível alto, umas habilidades de clérigo de pelo menos 2 domínios diferentes. A lista de magia dele acompanhava o ritmo da minha. De vez em quando ele entrava em algum tipo de fúria divina, e toda vez que ele atacava, ele fazia um teste de furtividade gratuito para dar ataque furtivo. Porra! No cu não vai nada? Ele dizia que era uma subclasse especial que ele tinha feito, mas que era balanceado e no mesmo nível de qualquer outro personagem. Oh, merda! História de merda tem que ter o Homebrew TM, né? Para deixar claro, né, eu não tenho nada contra o Homebrew, eu uso direto. Um Homebrew bem feito. Essa galera inconsequente fica aí, né, fazendo Homebrew merda de Power Fantasy, e aí dá uma fama pra comunidade do Homebrew, né? Além de fazer essas merda aí que traumatizam a galera. Então, cara, assim, no seu mundo, você é Deus. Se você quer que algo aconteça, mesmo não fazendo sentido nenhum, só diz que acontece. Não fica inventando desculpa, não tenta fingir que tá nas regras. É zoado isso. 100 conto por pessoa, por hora, por essa merda, sabe? Cara, não, galera, não. Dá licença. Tem muita mesa gratuita bem melhor que isso. Ou se não, vem no pai aqui que é sucesso também. 25 por pessoa a sessão, tu se diverte, extravasa a raiva do chefe acumulada aí ao longo da semana e senta porrada nos bichinhos, né? Se você for um chefe também, você pode extravasar aí a
A raiva que você tem dos funcionários também tá valendo. Sem preconceitos. Todo mundo sai feliz. Bom, eu já aviso que eu sou outra vibe, né? Musiquinha, imagem, etc. Eu acho muito bacana e tal. Mas tem que ver o quanto isso realmente agrega, né? Valor ao jogo. Que é uma questão de princípio. Esse é um jogo, cara, que primeiramente é sobre imaginação, criatividade, narração. E todo o resto aí são acessórios, né? Mas se a base tiver cagada, não adianta se jogar pó de ouro na merda. Ela continua sendo merda, né? Agora, quando a história é legal, a narração é boa, você pode ter todos os problemas técnicos do mundo, assim. A pessoa vai continuar interessada. Porque, cara, assim, tudo bem. Tem pessoas que realmente não conseguem, né, visualizar mentalmente as imagens. Elas não conseguem mesmo, acontece. Mas assim, se esse não for o seu caso e você, né, não consegue curtir o jogo sem esses recursos, cara, alguma coisa tá errada, sabe? Ou o mestre não tá ajudando, ou talvez não seja um hobby muito pra ti, porque é um hobby de estimular a imaginação, cara. É um princípio. Enfim, segue o jogo. Passaram algumas sessões disso. Minha clériga já tinha ganhado da deusa dela uma espada superpoderosa, uma armadura divina e um escudo mágico. Os personagens dos outros jogadores ainda não tinham ganhado nada e era muito desconfortável. Imagino. Né? Meu, o cara tava tentando comprar o amor dela com item mágico no joguinho, é isso mesmo? Já pensou que bosta tu pagar, sei lá, 200 conto pra ficar lá vendo um simp dando brinde pra uma mulher? Foda, né? Até que um dia ele falou que ia fazer um adendo na história da minha personagem. Uma amiga de longa data que eu não via há muito tempo, mas que era como uma irmã para mim. Ele disse que seria um gancho importante na próxima sessão e pediu ajuda para criar a aparência dela. Que ele queria que ela fosse bem bonita, mas não sabia como fazer. Quando chega a próxima sessão, o grupo vai para uma vila qualquer no meio do nada, onde surge de repente essa minha amiga. A gente se abraça e se reencontra, eu tento interpretar da melhor forma, parecia estar indo tudo bem, até o mestre dizer que a minha amiga fica em choque ao olhar para o protagonista atrás de nós. Então começa um diálogo entre o mestre e ele mesmo, em que ele exibe todo o seu talento teatral, que é nada, falando sobre como eles eram antigos amantes separados pelo destino. Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho um mau pressentimento sobre isso, né? Enfim. Mas eu não ia fazer uma merda dessas, né? Não é possível. Se bem que é uma história de merda, né? Enfim. Nas sessões seguintes, ele começou a tentar forçar situações em que a minha amiga se declarava para mim, dizendo que ficava dividida entre mim e o protagonista, tentando forçar de todas as formas um triângulo amoroso. Eu tentava desviar do assunto, até que uma hora eu me enchi e falei com todas as letras que eu não era afim dela. O mestre, óbvio, que ficou uma arara. Ele falou que eu não estava interpretando a personagem, que se ela era homossexual e a gente tinha criado um NPC que ela gostava muito e que era muito bonito, então ela obviamente se sentiria atraída. Ele chegou a falar que eu estava fazendo isso por birra contra ele, só por não ter criado minha própria personagem. Cara, que absurdo, que absurdo. Ele fez uma merda dessas. Nunca duvide do potencial do ser humano. Não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Que coisa horrorosa. Eu falei pra ele óbvio. A personagem que eu ajudei ele a criar era bonita para os meus padrões, talvez não para os padrões da personagem. E que, na minha visão, uma clérica extremamente devotada provavelmente seria mais conservadora e não teria tanta abertura para se envolver com outras mulheres. Talvez, sei lá. Além de que ele mesmo fez questão de pontuar que ela era como uma irmã para mim. Talvez ele leve jeito para incesto, mas eu não.
Nossa, nega, que brisa torta. Sai dessa. Puta mestre escroto. A esse ponto, a mesa já estava totalmente sem clima. A gente só queria acabar logo com aquilo. Mais algumas sessões se passam e a gente finalmente enfrenta o chefão final, que era um Lich poderoso. Nós nos preparamos para rolar a iniciativa, até que o mestre fala: "Você não, faz uma resistência de sabedoria." Eu, sem entender nada, rolo 14. Quando eu falo de somar os bônus do protagonista, da aura, né? O mestre nega, dizendo que se eu não queria a ajuda dele, então não teria a ajuda dele. Ah, ele é sentimental, ele se sentiu rejeitado pela garota. Ele decidiu usar sua autoridade mesquinha de mestre contra ela. Não era um instinto do cara proteger a porra das pessoas tudo, a qualquer custo? Onde foi essa porra dessa natureza bondosa dele aí, hein? Onde ele enfiou essa bondade toda dele? Essa bondade dele? Sim, segue o jogo, vai. Eu falhei na resistência e fiquei aterrorizado, então não podia fazer nada. Não podia me mexer, nem fazer magias. Só ficar parado enquanto o mestre narrava como o protagonista me protegia de todos os perigos, até eventualmente matar o chefão. Foi uma batalha rápida e péssima, mas estava todo mundo feliz que pelo menos tinha acabado aquilo. Leda engano. O vilão virou fumaça e entrou no corpo do protagonista. O grupo já não aguentava mais aquilo, então só partiram para cima dele, enquanto o mestre protestava. Vai mesmo atacar ele? Ele é seu amigo. Lembra quando ele te salvou aquela vez? Mas ninguém gostava dele na mesa. E, claro, os ataques não serviram de nada. A defesa dele era altíssima, ninguém conseguia nem acertar um golpe, nem uma magia funcionava nele, porque a resistência também era bufada. E a cada tentativa ele dava um contra-ataque tão forte que derrubava a pessoa. Uma hora eu perguntei se eu já podia me mexer e rolar a iniciativa, já que o vilão não estava mais lá. Ele disse que sim, e que era o meu turno. Eu disse que ia lançar proteção contra mal e bem no protagonista. O mestre pareceu ficar bastante perdido. Pediu para ver o texto da magia. Chegou a dizer que não tinha como eu ter preparado essa magia, que eu não tinha espaço de magia para conjurar, que eu não podia usar o foco para substituir os componentes dessa magia. E a própria mesa foi rebatendo tudo que ele dizia. Até que ele aceitou e disse para eu gastar então o espaço de magia e fazer outra resistência de sabedoria. Tirei 20 no dado, com mais 12 de bônus. É, bastante, porra. O protagonista usou uma contra-magia na minha magia e o mestre disse que eu falhei na resistência, então não consegui atacar nem fazer nada contra o protagonista. Eu perguntei por quê e ele disse que a personagem ficaria dividida e não conseguiria atacar o único homem que já amou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu falei que aquilo era um absurdo. Ela não amava ele, mas o mestre disse que eu só tinha controle sobre a parte racional do personagem e que essa atração era algo que ela não controlava. Não, ele não meteu essa. Eu não acredito nisso. Ele falou que o ódio que ela sentia por ele era um amor mal resolvido dentro dela. Nessa hora eu não aguentei. Eu mandei ele pegar o protagonista dele, enfiar no cu e sair da chamada. Desde então eu não tenho mais jogado online. E mesmo das mesas presenciais eu diminui a frequência. Nossa. Pior que isso tem toda a cara de um trauma, né? Putz, que absurdo. Eu vou até voltar atrás no que eu falei. Eu compro a briga sim, cara. Sem condições, cara. Não tem... você não pode tratar uma pessoa desse jeito. Ela, com certeza, pô, pegou um trauma aí e foi por sua causa, seu babaca do caralho. Se alguém mais aí, né, que jogou nessa mesa... via esse vídeo, quiser entrar em contato comigo, eu ia adorar entender melhor o que rolou, ter a confirmação aí das informações, porque, porra, é revoltante, né?
Caralho. Olá, Trova. Ettore do futuro aqui. Depois de gravar essa história, eu fiquei um pouco revoltado, assim. Eu fiquei tão puto que eu entrei, né, em contato com a autora. Eu não queria que a última experiência dela com mesa online, mesa paga, né, fosse essa. Então eu convidei ela para participar de graça, né, de algumas sessões de uma das mesas de aluguel, né, que estavam rolando, com a permissão de todo mundo, né, dos jogadores, claro. E por causa disso, né, eu fiquei um tempo sem postar as histórias, tanto pelo tempo que tomou fazer isso, né, quanto pelo estresse, né, de ler isso tudo, tal. Mas enfim, né, eu repassei o vídeo com ela também para garantir que era isso mesmo, se ela queria dar nome aos bois, né? Mas ela prefere o anonimato ainda. Eu compreendo, eu talvez até também preferiria. Porém, né, eu fico feliz de dizer que ela continua a jogar com a gente. Ela disse que está se divertindo muito e que é a mesa mais legal que ela já participou. Claramente por mérito dos jogadores, não por mim. Mas sim, um suor masculino brotou ali dos olhos nessa hora. E, cara, eu vou falar, é uma das jogadoras mais cooperativas que eu já tive. É bom saber que a gente tá ajudando a tirar esse gosto amargo aí que o RPG deixou pra ela. Então, se essa história servir de aprendizado, né, caso o seu mestre seja um babaca, não fica esperando pra ver no que vai dar. Só sai da mesa o mais rápido que der. Não importa quem seja, se é uma pessoa famosa, se é um amigo próximo, se os outros falam bem dela, não importa. Existem várias outras comunidades aí, especialmente online. A New Order, por exemplo, está aí com um Discord recente, novo deles, onde você pode ter jogos bem mais saudáveis, né, e divertidos. Claro, né, se você quiser ajudar, né, a alertar mais pessoas e prevenir histórias como essa de se repetirem, não deixe de compartilhar o vídeo nas suas comunidades, deixar o like e seguir o canal. Tudo isso ajuda o YouTube, né, a entender a importância do assunto. Não se esqueça que você importa, você é valioso e ninguém tem o direito de te tratar mal. Fiquem bem e até a próxima.